Vamos para a segunda parte aqui da mini palestra, né? Nosso tempo é muito curto, tem muita coisa para falar, né? E eu preciso resumir o que eu quero dizer, né? Eu queria que vocês fossem depois por Lucas, capítulo 22. A gente vai falar alguns assuntos de Lucas 22. Vamos lá. Então, a Bíblia, lá tem muitas coisas que a gente acha que é só para pregadores, emocionar a igreja, mas tem muito mais do que isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus viva e ela pode curar qualquer doença se tiver o Espírito Santo e o arrependimento envolvido. Porque é uma junção dupla. Não adianta Deus vir e lá se você não quer receber também. Deus, ele é educado às vezes. Nossa, não quer receber? Não tem problema. Tudo está na vontade de Deus, não é isso? O diabo, ele vai lá e arromba a porta. E ele entra, destrói. Mas Deus, ele é educado, ele bate, ele pergunta: posso entrar? Quero fazer uma obra na sua vida. E ele faz a obra. Mas precisa abrir o coração. Às vezes tem crentes dentro da igreja que são batizados, tem cadeira de membro e falta abrir o coração ainda. Não abre o coração ainda. Não consegue chorar, igual eu falei na primeira parte. Não consegue se abrir em alguns assuntos. E ele fica travado também, travadíssimo com algumas coisas da vida dele. Só para introduzir aqui, o diabo, a gente ignora algumas coisas, né? Mas ele é muito astuto e sagaz. O diabo, ele trabalha pela via da mágoa, pela via da ferida. A porta que foi aberta no casamento, a porta que foi aberta no namoro ou na vida cristã, o diabo entra. E ele entra aos poucos. O diabo, ele não tem pressa, ele é paciente. E ele deixa as coisas andarem. Na melhor hora ele vai, entra e faz. O crente que não vigia e não ora, quando a Bíblia fala de vigiar e orar, não é só externo, igual o atalaia, que fala lá em Ezequiel e em Jeremias, do atalaia, que vigiava quando o inimigo estava chegando e avisava para o povo. Ele ficava no monte mais alto e ele ficava olhando, para que quando chegasse o inimigo, ele ia gritar lá para o pessoal se armar, porque o inimigo estava chegando. Quando a Bíblia fala de vigiar e orar, é também interno. Nós temos que ser atalaia de nós mesmos também. Porque às vezes o inimigo está ali na espreita e nós precisamos, opa, fica ligado aí porque ele está querendo entrar aqui. E qualquer porta que é aberta, ele entra e faz uma grande arruaça. Ele entra pela via da mágoa, ele entra pela via da dor, pela rejeição, que é uma das piores que tem. Um dia eu conheci uma irmã, num caso que teve ali, ela estava possuída pelo demônio. Possuída pelo demônio. Estava grávida, inclusive. Perguntaram para ela da onde veio aquela criança. O próprio pai tinha estrupado, engravidado ela. E ali gerou dois grandes núcleos de trauma, poderosos. Primeiro, a rejeição. Segundo, o sentimento de estupro. São dois grandes aliados do diabo, que entram no coração do homem e impregnam ali dentro. E abre porta para o diabo entrar. E outro, o diabo, quando ele entra no coração do crente, ele mesmo fecha a porta, para que ele não saia mais. Ele mesmo fecha a porta. É por isso que eu falo para os irmãos da importância do autoconhecimento. Igual o pastor Davi fez a postura do autoconsciência, é muito importante. A autoconsciência é justamente aquilo que nós temos que enxergar em nós. Mas no nosso espelho, irmãos, não é a gente. Tem que ser Jesus. Jesus, ele vai mostrar tanto aquilo que é bom, como aquilo que é mal, para que a gente vá se aperfeiçoando. Deus não procura crentes perfeitos, igual eu falei aqui. Deus procura crentes arrependidos, crentes quebrantados,
crentes que saibam quem são e a partir disso tentam ser uma nova pessoa, um novo crente aperfeiçoado por Deus. Vou falar um pouquinho de Pedro aqui para a gente dar um resumão de Pedro. Por exemplo, Pedro, ele não conhecia os seus limites. Pedro era muito sincero, ele era limpo de coração. Quando Deus olhava para o coração dele e chegava até o fundo lá, Deus sabia quem Pedro era. Pedro tentou andar com Jesus no mar, sobre o mar, e caiu, mas andou um pouquinho, viu a transfiguração no monte, viu ele curando, viu ele ressuscitando, um monte de coisa Pedro viu com Jesus. Só que Pedro ainda faltava algumas coisas para que Pedro tivesse aquela posição de pastor que ele teve realmente. Pedro não foi o primeiro papa. Pedro não foi o primeiro papa, mas realmente ele foi o primeiro líder da igreja que Jesus colocou ali. Só que para ele ser pastor, ele tinha que ter uma grande característica que Davi tinha, que era o autoconhecimento, para depois enxergar o outro. Não tem como você só enxergar o outro se você não se enxerga a si mesmo, não sabe quem você é de verdade. Porque a pior coisa que nós temos em nós mesmos é enxergar aquilo que é ruim. É difícil eu falar assim, eu sou ciumento. É difícil afirmar, eu sou invejoso, eu sou mentiroso, eu sou uma pessoa que às vezes tenho desejos sexuais e fantasias sexuais que eu não consigo controlar. Tem um monte de crentes na igreja que trabalha para ver a pornografia. A pornografia, eu vou falar sobre isso amanhã. A pornografia, ela gera muita coisa que a gente acha que não. Não gera. Igual eu falei um dia aqui para os irmãos, das uniões contamináveis, que o sexo, ele tanto contamina o corpo, como contamina a alma e contamina o espírito. Amanhã podemos pincelar de novo sobre isso. Mas voltando aqui, irmão, sobre Pedro. Pedro, ele não tinha ideia de quem ele era geral. Vamos pegar o texto aqui, Lucas capítulo 22, versículo 32. Versículo 32. Primeiro texto que a gente vai ler, depois a gente vai ler outro texto, de Lucas, do mesmo capítulo de Lucas. Lucas 22, 32, diz assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando tu te converteres. Faltava alguma coisa para Pedro ainda ter um ciclo de conversão feita. Essa conversão aqui, torna a repetir, não é crente perfeito. Crente que se converte não é crente que vira santo do dia para a noite, não é isso. A santidade, ela trabalha pela via da humanidade. Não existe crentes santos se não forem humanos. Não existe. É preciso passar pelo nosso deserto, pela nossa humanidade, para encontrar a nossa santidade. Crentes que têm ideia dos recônditos da sua alma, têm ideia de quem são e estão mais perto do céu. Agora Pedro, quando tu te converteres, ajuda a teus irmãos. Pedro não tinha um ciclo ainda completo de conversão. E isso porque ele viu muita coisa. Olha só como são as coisas. Ele viu muita coisa. A fé e o crescimento espiritual depende de crente para crente. Tem crente que às vezes cresce assim, tem outros que demora, vai apanhando, vai vendo, e depende muito. E a igreja, e você que é pastor, ou você que é conselheiro da igreja, tem que ter esse feeling. Cada crente cresce de um jeito, e de uma forma, e de um tempo. O problema é que a igreja quer o crente agora assim, ó. Seja santo. Não é assim. Podemos ser santo como posição para com Deus, igual fé. Fé, ela é estática. Teve fé, vai ser salvo em nome de Jesus, porque a fé é dom gratuito de Deus. Agora, você se santificar é outra questão, é gerúndio, se santificando. E nós não podemos fazer isso se não for pelo meio da auto-reflexão, através da palavra de Deus, da pessoa de Jesus e do Espírito Santo. Não existe. Não, irmão, não é crente ainda? Às vezes é o tempo dele. Às vezes está apanhando, está se vendo. É melhor ele crescer naturalmente, porque quem dá crescimento é o Espírito Santo de Deus.
Igual fala em Zacarias, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, irmãos, vocês que vão ser conselheiros, ou vocês que são pastores, ou obreiros da igreja, saibam de uma coisa: cada irmão tem o seu crescimento, cada irmão. E Pedro tinha o seu. Pedro tinha o seu. E Pedro achou que ele era o cara. Eu sou o cara aqui. Não era maldoso, ele não tinha maldade. É que ele tinha aquela auto-intuição. Ele queria, e ele era muito disposto. E Jesus chegou para ele e falou assim: Pedro, é o seguinte, vamos conversar, Pedro? Você não é tudo isso que está achando, Pedro. Por quê? Porque quando o galo cantar 2 vezes, você vai me ligar 3. Não, Senhor. Peraí, Senhor. Deixa eu ver o espelho. O espelho, não. Eu não sou isso não, Senhor. O espelho está dizendo que eu posso não te negar. Pedro, você vai me negar. Peraí, Senhor. Mas o espelho que eu estou vendo aqui diz outra coisa. Então tudo bem, você vai ver depois. Quando Pedro nega a Jesus, vamos voltar aqui para o versículo de número 61, no mesmo capítulo, 61, versículo 61. Existe essa frase, é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, eu mais amo na Bíblia. Isso daqui devia ser tema de congresso de mocidade, ou tema de congresso, que nós não vemos. 22:61, é o mesmo capítulo, 22:61. Gravem esse versículo no coração de vocês. Isso aqui é muito interessante. Jesus, ele é tão grande na sua forma de ser, que Jesus ele trabalha em todas as vias. Jesus ele cura em todas as formas. Ele cura falando, ele cura tocando as pessoas, ele cura vendo, ele cura olhando. Através de um olhar, Jesus pode curar uma alma. Através de um olhar. E foi o que aconteceu. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Versículo 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu digo glória a Deus. Eu digo glória a Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Pedro é o mais humano. Com Davi, eles são os mais humanos da Bíblia, os mais humanos. Eles erravam, aí voltavam de novo, aí caíam, aí voltavam de novo. E isso é o trabalhar de cada crente aqui, do dia a dia. Do dia a dia. E Pedro, quando ele viu que tinha errado, o espelho foi quebrado. Pá! E aí quando ele olhou para o chão, falou: tá os cacos no chão, eu não sou mais aquilo que eu pensava, e eu vou chorar amargamente. Ele entrou no processo de luto. Pedro aqui entra no processo de luto consigo mesmo. Ele entra no processo de luto. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Importa que ele cresça e que eu diminua a cada dia que passa. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque quem vai refazer esse espelho se chama Espírito Santo de Deus. Pedro errou, pensou que ele era de um jeito, era o crente que não conhece seus limites. Pedro não conhecia os seus limites, ele errou naquilo e ele viu que não era aquilo mesmo. E ele cai na sua identidade. Você lembra de Saul? Que eu falei para os irmãos de Saul aqui na outra aula. Saul era um grande castelo. E nesse grande castelo tinha 2 colunas que sustentavam Saul. Era a vaidade e Samuel. Eram 2 bengalas toda vez. 2 bengalas. Tem crente que anda através de bengala psicológica. Igual o rei Joás, por exemplo. Alguém sabe a história do rei Joás? Rei Joás era crente até quando Joiada estava vivo. Quando Joiada morreu, que era seu tutor, Joás também caiu junto com ele. Crente que não é alicerçado em Jesus, mas em situações, em bengalas imaginárias. Quando Joás viu que o seu tutor tinha morrido, a sua identidade morreu junto com ele e mostrou quem ele era mesmo. Uma criança
que estava largado no mundo. Era a mesma coisa com Saul. Saul era um grande castelo. Todo mundo olhava para Saul, esse é o cara. Saul, o grande rei, bonito, guerreiro, belo, mas ninguém sabia o que estava por trás dali. Por quê? Sabe por quê? Porque a pessoa, quando ela for queimada pelo fogo da prova do Espírito Santo, aquilo que é real vai ficar. Igual aconteceu com Jó. O diabo falou para Jó, o diabo falou para Deus, tira tudo que ele tem. Ah, é para tirar? Tira tudo que ele tem. Aí você vai ver quem ele é realmente. O que está na sua essência. O que está na sua essência. O que está na sua essência, irmãos? Se tirar as máscaras, se tirar as migalhas, se tirar tudo que tem, o que vai sobrar? Jó era um homem íntegro, inteiro. Íntegro vem de inteiro. Pessoas completas na sua personalidade. Não completas de perfeição, mas completas de saber quem elas são de verdade. Eu sou isso. Pode vir o fogo que vier, mas eu vou permanecer. Isso se chama resiliência. Pessoas que são capazes de enfrentar uma pressão e ficar do mesmo jeito que estavam. Às vezes saem algumas feridinhas aqui, mas ela fica a mesma. Foi o que Deus falou para Ezequiel: tu serás um diamante que ninguém vai conseguir te riscar, porque eu te chamei e eu vou te estabelecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É o crente que sabe quem é. O crente que sabe o seu chamado. E foi assim com Ezequiel. Você vai ser um diamante. O diamante nem pode ser riscado. E você vai ser da mesma forma. Aconteceu isso com Saul. Ao contrário. Saul tinha duas bengalas imaginárias. Um era Samuel, o outro era a sua vaidade. Quando Samuel morreu a metade, pastor Davi, de Saul. Uma metade. Ele começou a, peraí, quem sou eu? Peraí, Samuel, cadê Samuel? Onde está Samuel aqui? Ele não tinha uma própria identidade com Deus. Isso é muito importante, viu, irmãos? Identidade própria com Deus. Isso nasce através da conversão. Da conversão. Quando nós temos uma identidade com Deus. Eu sei quem é o meu Deus e Deus sabe quem eu sou. E nós estamos ligados nisso. A outra coisa que fez Saul cair se chama um menino que era Davi. Era outra bengala que Saul tinha. Quando Saul olhava para Davi, Saul enxergava aquilo que não tinha. Aquilo que não tinha. E isso fez ele cair. Atrás de Davi, atrás de Saul, tinha um homem ciumento, invejoso, fraco e que perdeu a sua identidade. Quando Samuel morreu metade dele. Quando Davi começou a subir, o pessoal cantava: viva Davi, matou 10.000 e Saul só 1.000. Mas não é ao contrário. Saul começou a ver, peraí, ele tem coisas que eu não tenho. Ele tem coisas que eu não tenho. A inveja, ela é produzida por aquilo que eu não tenho. Eu quero ter e não posso. Se eu não posso, você também não vai ter. Então é melhor destruir você. É assim que trabalha a inveja. Nesse plano. E Saul quis fazer isso. Já que você não pode, quer dizer que já que eu não posso com você, é melhor você morrer. E quando Davi foi crescendo, foi caindo, foi minando a pessoa de Saul. E a máscara foi caindo. E foi se mostrando quem era Saul de verdade. Um homem fraco. O ápice da fraqueza de Saul é quando ele procura a pitonisa de Endor. Ali ele está completamente perdido. Esqueceu a Deus, não tinha mais orientação, porque não tinha identidade, perdeu as suas referências. O crente que perde as suas referências, ele está perdido. Fadado ao fracasso. Jó, quando a prova veio, tirou tudo, Jó ficou do mesmo jeito que estava. Eu estou aqui. Senhor, eu estou meio fraco, tá? Eu estou querendo aí, mas eu estou aqui. E Jó a essência de Jó foi até o final. Até o final.
Vocês podem ver que Deus nem aparece para Jó. Deus deixa Jó lá. Fica aí. Vamos ver até onde você vai. Até onde estão seus traumas. Até onde você remoe as coisas. Jó não remoeu nada. Falou, vou ficar até o final. E ficou. Agora com Pedro, voltando aqui para Pedro. Pedro, irmãos, quando ele negou a Jesus, ele teve um processo de quebrantamento muito grande, que gerou a amargura. A amargura é como se fosse aquele sabor amargo do luto. O luto causa isso. O luto é uma crise, quando alguém está morrendo e está nascendo outra pessoa. Foi acontecer com Pedro. Só que Pedro, ele precisava de umas coisas ainda. Mas quando ele estava, como ele estava nu, como ele estava meio mal, ele voltou para suas origens. Ele voltou a ser pescador. Ele voltou lá para Cafarnaum. Ou outros têm a tradução que ele foi para a praia encontrar Jesus. Depende da tradução. Mas ele voltou, ele ficou muito mal. Esse processo acontece com muito crente. Aconteceu também com Judas. Judas também negou ao Senhor. Igual eu falei para os irmãos aqui, traição não é você só ter relação com outra pessoa para ter traição. Traição acontece de várias formas. Se você tem relação com a sua mulher e está pensando em outra pessoa, é traição. Se você tem relação com a sua esposa ou com o seu esposo e não tem mais aquilo que tinha antes, pare, converse com ela para voltar com algo sincero. Porque você está matando algo que não é verdade. Tentar é preciso. Tente até o final. Traição às vezes, também com Deus, acontece de várias formas. Tem gente que deixa Deus de lado no coração e coloca a culpa no lugar. Tá aí culpa, fique como aí. Igual fala Paul Tanner, que a cura é como se fosse um ídolo. Quer dizer, a culpa é como se fosse um ídolo. Paul Tanner fala sobre isso. Quando o crente tem muita raiva, muito ódio, e às vezes aquele ódio não foi totalmente remoído, não foi resolvido, ali você pode ter certeza que se você for fundo ali, tem sinal de culpa, de revolta ou de rejeição. O desamor, que é a irmã da rejeição, ela é poderosa para matar qualquer pessoa. Se o amor ele é vital para a alma humana, o contrário é o veneno que mata essa alma. A igreja, infelizmente a igreja hoje em dia, não todos, mas muitas igrejas, é a única que mata seus próprios soldados, através desse problema de religião. Mata seus próprios soldados. Deus não mata ninguém, igual eu estava falando com o irmão Deus aqui. Deus não mata ninguém, o diabo mata. Deus, ele salva a pessoa, mas o diabo ele acusa e mostra onde está. Imaginem agora, irmãos, imaginem a cabeça de Pedro depois que ele negou a Jesus. Imaginem só. Ele poderia ter feito igual Judas fez, ter se matado. Judas, depois que ele viu que ele tinha feito algo errado, o remorso, igual fala a Bíblia, remorso entrou na alma dele. Entrou. E o remorso começou a trabalhar. E ele não conseguiu resolver aquilo. O que ele fez? Se enforcou. Se suicidou, se enforcou. Suicídio. E o suicídio, ele não acontece só fisicamente. A pessoa que é depressiva, a cada dia que passa, ela tenta se suicidar a cada dia que passa na sua mente. A depressão, ela é o peso da existência. Quando a pessoa está pesada e cansada de existir. Ela não quer mais existir. Está cansada. Ela prefere descanso. Porque falta algo. A depressão, ela caminha ao contrário com algo chamado paz. A paz é quando você está de bem dentro de você. Está quites. A culpa, ela perde a força. A culpa, ela perde a força quando entra o arrependimento. Agora, a culpa,
ela trabalha com a não aceitação. Quando a pessoa não aceita, eu não aceito isso, eu não aceito isso. Foi o que Judas fez. Judas não aceitou o que aconteceu, porque ele tinha errado, e ele não conseguiu aceitar a si mesmo. Ele ficou tão enojado de quem ele era, que quando ele olhava no espelho, ele enxergava o próprio diabo no espelho. E ele não conseguiu mais lidar com aquilo. E ele preferiu se matar. Preferiu morrer. Eu vou ficar olhando para o diabo toda hora? A toda hora? É melhor morrer. E ele fez o que fez. Depressão trabalha nesse foco. A depressão está todo momento te mostrando quem você é. Não vale nada, não vale nada. Você é isso, você é aquilo. Vocês que um dia vão aconselhar, ou são irmãos da igreja, procurem distorcer a imagem que a pessoa tem de si mesma. Igual eu falei no começo. As nossas projeções causam problemas. Se forem más projeções, elas causam problemas entre nós e Deus. Se não for pela via de Jesus, porque quando se fala em Jesus, irmãos, você fala de amor, você fala de perdão. Quando Pedro olhou para Jesus, Jesus num olhar terapêutico, Jesus num olhar, ele olhou para Pedro e falou: eu sei quem você é, Pedro, eu sei quem você é. Aí Pedro, pá, eu sei quem você é agora, eu sei quem você é. E naquele momento Pedro, ó, estilhaçou. Quando Pedro olhava para o espelho, cadê eu? Cadê eu? Eu sou isso, eu sou aquele que neguei, eu sou um homem que é pecador, que negou, eu sou um traidor. A culpa já agiu em Pedro. Irmãos, eu estou falando aqui numa linguagem, como aconteceu, pelo menos numa linguagem rápida, o tempo é muito curto, mas numa linguagem bem resumida, como foi o processo mental de Pedro na hora que ele pecou? A culpa entrou no momento dele. Pegou o seu ego, estrangulou o seu ego. Quando se estrangula, se chama angústia. A angústia vem de estrangulamento. Todo estrangulamento gera uma ferida, que se chama trauma. E trauma gera uma alteração de comportamento, que se chama, quando a pessoa começa a ter um tipo de comportamento diferente. Isso é trauma. Todo trauma altera o comportamento. Todo trauma. Pedro voltou para suas origens, porque ele não chegou mais a que ele queria enxergar. E aí, irmãos, ele voltou a pegar as redes. Só que aí ele não estava esperando que Jesus ia atrás dele. Ele não esperava isso. A frustração é um dos piores sentimentos que existe. Porque a frustração é como você estivesse traindo a si mesmo. Eu fui traído por mim mesmo. Eu pensei que eu podia fazer isso. Eu pensei que ia conseguir isso, eu não consegui. Quando Jesus vai atrás de Pedro, quando Pedro encontra Jesus, como fala em João, quando ele cai na água e corre atrás de Jesus, e Jesus está lá esperando ele, quando ele chega até Jesus, é uma outra forma de comportamento. Se Judas tivesse tido um pouco mais de autoimagem, de aceitar quem ele era, ele tinha também sido salvo. Mas não, Judas não aceitou quem ele era e se perdeu em si próprio. Tem pessoas que se perdem em si próprio. Eu conheço tipos de depressão, viu, professor Davi? Eu conheço tipos de depressão que a pessoa faz dela mesma um cemitério. Faz dela mesma um cemitério. Ela consegue pegar uma roupagem e o invólucro dela é um túmulo. E ela se fecha ali. Não é à toa que a palavra tumor vem de túmulo. Quando a pessoa se fecha. E ela não quer mais o mundo exterior. Não quero mais saber de nada do mundo exterior. Eu quero morrer. Se eu não posso morrer, vou ficar na caverna. E a caverna é eu mesmo. Eu me fecho em mim mesmo. Não quero mais nem com nada certo. Foi assim com Judas. Agora Pedro foi diferente. Pedro falou: eu aceito o que eu sou. Eu sou um pecador que preciso de arrependimento, que preciso de perdão. Quando Pedro vai atrás de Jesus, naquela água, ele vai atrás de Jesus, ele está nu perante Jesus. Não nu fisicamente,
mas ele está nu psicologicamente. Ele está nu nas suas referências. Não tem mais armas, está desarmado, as máscaras caíram todas e ele está nu. Senhor, eu sou isso aqui que tu está vendo, Senhor. Aí Pedro fala, agora sim nós vamos começar a conversar. Quer dizer, Jesus fala, agora sim, nós estamos começando a nos entender. Pedro, tu me amas? Aquele processo que Jesus faz com Pedro, pergunta para ele 3 vezes se ele ama ele, aquilo dali é um processo de autoconfrontação. Autoconfrontação. Para finalizarmos aqui. Autoconfrontação. O luto fez com que aquele Pedro, que estava um pouco meio narcisista, morresse. E nascesse um outro Pedro, um Pedro mais humilde. A palavra humilde vem de úmido, que significa preparado, boa terra para semear. Quando Jesus vai atrás de Pedro, Jesus ele faz uma terapia com Pedro, chamada de autoconfrontação. Quer dizer, Jesus faz com que o Pedro se olhe por Pedro. Pela via da verdade, pela via da sinceridade. Pedro, tu me amas? Aí, Pedro naquele momento virou limpo de coração. Dá para enxergar tudo que estava lá dentro. Tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Beleza, então tu me amas no strong, né? Tu me amas ali naquele strong, te amo, beleza. Tu me amas, Pedro? No filéu, nós somos amigos de verdade, igual Davi e Jonatas. Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes que é verdade. Pedro está desarmado naquele momento. Pedro não tinha nada, irmãos. A cura da alma dele ali, a principal cura de Pedro foi se aceitar quem ele era e dali partir para um processo de regeneração. A última pergunta que Jesus faz para Pedro se chama o quê? Tu me amas, Pedro? No nível mais alto do cristianismo, que se chama ágape. Tu me amas lá no fundo? Sabe o que Jesus quis dizer para Pedro naquele momento? Vocês sabem? Quando Jesus chega para Pedro e fala assim, tu me amas no ágape, ele faz o seguinte: o teu coração é meu? Lembra, pastor Davi? O seu coração todinho, o baú que está aí dentro, o estupro, a rejeição, a mágoa, a raiva, tudo é meu. Aí Pedro fala, é teu, Senhor, é teu, tudo aquilo que eu tenho, aleluia, é teu, te pertence, Senhor, tudo que eu sou te pertence, Senhor. Primeiro mandamento da Bíblia: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Tudo tem que pertencer a Deus. Isaías 53. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas feridas, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo, Pedro fecha o ciclo do cristianismo, o ciclo da conversão, que significa tudo que eu tenho é teu. Isso significa ser servo de verdade. Quando o servo entrega tudo que tem para Deus, tudo que ele é de Deus, inclusive o estupro, inclusive a mágoa, inclusive o coração. O que está lá no baú foi entregue para Deus, para Jesus. Está aqui meu baú. Meu baú é seu, está aqui. Então agora sim, agora podemos trabalhar. Esse é o ciclo de uma cura de alma. Resumindo, né? No geral. As fantasias que nós criamos nas doenças da alma, elas são poderosas.
E o diabo sabe trabalhar muito bem. Mas um abraço, pastor Davi, um abraço cura. Um Jesus te ama de verdade, cura muita gente. Esse mundo de hoje em dia está faltando amor, está faltando perdão, perdão de alma. A igreja não tem que ser um tribunal, ela precisa urgente ser um hospital de Deus para curar as almas que precisam. Eu vou finalizar por aqui. A gente, amanhã nós temos aula, palestra de sexualidade. E amanhã vai ser um caldo mais grosso aqui. Sexualidade, família. A gente vai falar sobre isso amanhã. Amém? Palmas para Jesus. Aprendendo bastante, entendeu? Vamos acumulando conhecimento, né? Nem fique de pé para nós orarmos. Glória a Deus. Sempre a gente faz isso. Pastor aqui no céu. Você veio para cá, você não está aqui diante de nenhum desses profetas aí, né? Que diga, vem para frente, vem você também. Se você quer uma oração, se em alguma área da sua vida, na aula de hoje, o Senhor já tem tocado, vem aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar por você, por aqui, nós vamos orar por você, para que Deus possa te curar, amém? Possa te abençoar em uma área, ok? Glória a Deus. Nós temos aqui